Olá, povo do pote, bem-vindo ao seu canal de conexão com a natureza. Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai cuidar, né, vai dar um trato nesse pingo de ouro bonitinho aí que já virou meu xodó. Essa planta tá linda, assim, tá tendo uma evolução muito bacana. Assim, eu tô muito feliz com os resultados que eu tô tendo com ela. Então hoje nós vamos basicamente fazer uma seleção de galhos aí, uma estruturação e por meio da aramação e vamos ver o resultado que vai dar, né? Assim, eu estou com uma expectativa muito boa com essa planta. Espero que nos próximos meses aí, principalmente quando terminar o verão, eu consiga fazer um transplante e colocar ela aí num potinho, né? Porque ela ainda está naquele saco que geralmente as plantas de viveiro vêm, né? Esse saco preto. A terra dela ainda está bem compactada, né? É uma argila basicamente a terra, então eu tenho que dar um trato, né? Para que ela possa responder bem. Mas vocês veem que assim, mesmo com a terra compactada, né, do jeito que está, essa planta ela está muito saudável. Então assim, eu acredito que se eu fizesse um transplante agora, ela não iria sentir tanto, mas de qualquer forma, só para garantir, assim, eu vou esperar, né, o verão passar, a temperatura amenizar um pouco para poder mexer nas raízes dessa planta. Bom, gente, como todo vídeo que eu coloco para vocês, assim, eu falo que é assim, muito importante a gente ir realizando o procedimento e observando, né, a planta, observando ela em todos os lados, né? Então, de início, o que que eu estou fazendo? Eu tô tirando as folhas axilares, né? Tô tirando os galhos que não vão me interessar nesse projeto. Então estou fazendo essa poda para poder mais tarde estruturar, né, estilizar o nosso pingo de ouro, tá? Então foram feitas algumas intervenções prévias nessa planta, assim vocês podem observar que essa ferramenta aí com essas duas bolas vermelhas é um entortador de tronco que eu coloquei, né, que ela tinha a parte superior, o tronco dela era muito reto na parte superior, ela estava bem pescoçuda, como a gente costuma chamar, né, quando o tronco está muito reto, assim, não tem nenhum galho saindo. E aí, com o entortador de tronco, eu consegui dar um movimento bem legal na planta, tá? Então assim, aqui vocês conseguem ver assim mais de perto, né, a função desse entortador. Ele é muito bom, assim, me ajuda em vários projetos, né? Principalmente quando você recebe uma planta que ela já está com um estágio de desenvolvimento do tronco mais avançado e aquele tronco ele está mais rígido, então o arame ele não teria um efeito que você gostaria. E aí que entra o entortador de tronco para poder dar esse movimento. Eu tenho inclusive fotos dessa planta que estão no Instagram, né? Quem quiser é só entrar no Instagram, nesse, nesse endereço que vocês estão vendo aí na tela. Então lá eu tenho fotos da evolução dela, né? Como esse tronco estava bem reto, né? Ela nos estágios iniciais, inclusive assim, desde quando ela chegou aqui em casa e o que que eu fiz desde então para ela chegar nesse estágio, né, que vocês estão vendo. Agora sim, eu estou em dúvida em relação a alguns galhos, né, saíram alguns galhos bem bacanas assim que já estão bem desenvolvidos, mas eu tenho que verificar, né, se a posição deles é realmente adequada para poder estar tocando esse projeto para frente. Então assim, tem muitos galhos que eles, apesar de serem galhos fortes, né, bem desenvolvidos, eles saem em lugares que não são muito bacanas. Aqui vocês podem ver a curva que o entortador de tronco ele conseguiu dar. Então, muito bacana esse movimento aí, que a partir desse movimento eu já consegui definir uma linha para expor melhor, né, os patamares, né, patamar inferior e o patamar superior. Assim, praticamente eu fiz uma divisão bem bacana, que a partir daí você consegue ver o patamar superior
principalmente, né, de uma forma mais nítida. E a partir daí, assim, o que eu estou tentando fazer também é dar uma limpeza no tronco. Para quê? Para que esse movimento ele fique aparente, né? Então, isso dá todo um dinamismo. Assim, quando você olha para a planta, você vê que ela tem aquelas curvas que a gente, particularmente de um bonsai, ama, né? Em deixar a planta bem sinuosa, assim. E essa sinuosidade, ela vai ajudar a destacar também os galhos, né? Os patamares que a gente está tentando formar. Então, na parte superior dela aqui, eu tenho dois galhos que estão muito bacanas, esses dois galhos, ó. Porém, eles nasceram praticamente paralelos, né? Então, quando isso acontece, eu opto por um dos dois galhos, né? Como o patamar inferior ele já está bem formado, eu vou retirar esse galho que está no patamar superior, tá? E aí eu já consigo mostrar um pouco mais do movimento que eu tenho no tronco a partir daí. E eu vou trabalhar com esse outro galho que sobrou no patamar superior, para formar mais um patamarzinho aí no nosso querido pingo de ouro. Bom, a partir desse passo, praticamente a seleção de galho já foi feita. Então, o que sobrou é o que eu vou trabalhar, que eu vou utilizar para poder fazer a estilização do pingo de ouro. Tá? E aí, basicamente, é continuar com a limpeza das folhas axilares, né? As folhas que estão numa posição que não vai ser muito interessante para esse projeto. E aí eu já começo a meio que posicionar os galhos na posição que eu quero, já projetando o que eu vou ter que fazer com a aramação. Bom, gente, mais uma vez, assim, muita gente gosta de fazer a desfolha antes de realizar a aramação. A planta está bem saudável. Nesse caso aí, eu acredito que eu não teria problema algum de realizar a desfolha dela e fazer a aramação também. Porém, eu gosto de manter as folhas assim no projeto, né? Por quê? Porque eu já vou ter uma visão bem clara do resultado que vai ter aquela minha estilização, uma visão mais clara possível. E isso aí me ajuda a tomar algumas decisões, né? A poupar algum tempo que mais à frente eu iria empregar na reestilização da planta se eu fizesse isso sem as folhas e depois que o resultado com as folhas ele não me agradasse muito bem. Então, por conta disso, eu preservei essas folhas, né? Vou retirar os arames que foram colocados na fase anterior, retirar alguns, é claro. Na verdade, aí só tem dois arames, né? Um arame na parte superior e um arame na parte inferior. Né? Esse arame da parte inferior, eu vou manter pelo menos a metade dele. E agora eu começo o rito de aramação da planta para poder formar os patamares, né? Então, aramar com folhas é um pouco mais complexo, né? Já que você tem que passar o arame nos espaços vazios, ou seja, nos espaços entre as folhas. Então é mais trabalhoso. Por conta disso, muita gente não gosta. E aí eu vou fazendo a aramação e vou retirando as folhas que estão em excesso também. Eu não sei se acontece com vocês, pessoal, mas me dá um nervoso assim quando eu aramo e aramo por cima de uma folha. E essa folha ela fica imprensada, fica amassada no arame. Isso aí me dá um nervoso, me dá um dó, assim, uma sensação de claustrofobia. Então, por conta disso, assim, eu procuro passar o arame nos espaços vazios mesmo, não deixar nenhuma folhinha amassada, que isso aí me dá uma maior tranquilidade, né? Se eu não fizer dessa forma, a sensação que eu tenho é que a planta está ali sofrendo. Então, por conta disso, eu prefiro retirar, né, todas as folhinhas que estão no caminho do arame e passar ele só nos espaços vazios mesmo.
Bom, gente, vocês conseguem ver que assim, um trabalho bem detalhado, assim, é uma parte que eu gosto muito de fazer, assim, é uma parte bem bacana, que nesse momento aí é foco total voltado para essa tarefa, né? Eu não consigo nem chamar isso aí de tarefa, porque assim, tarefas geralmente são atribuídas a algumas coisas que a gente tem que fazer como obrigação, né? Alguma coisa, vamos dizer assim, mais chata. Mas para mim, assim, é um prazer imenso estar aí fazendo isso. Então, você tem que gostar do que faz, né? Então, quando você gosta do que faz, é, a tarefa ela se transforma numa diversão, na verdade. Bom, então, continua a aramação. Eu estou usando aí para cortar esses arames um alicate mesmo, um alicate de arame que você compra em qualquer casa de construção, tá? Isso é um ponto muito importante também, que é o que eu já comentei no vídeo anterior, mas que existem limitações, né? Vão sempre existir limitações, mas isso não pode ser algo que vai te travar. Então, se você não tem uma tesoura própria para bonsai, se você não tem um alicate próprio para bonsai, você vai trabalhando com o recurso que você tem naquele momento. Porque as limitações elas vão sempre existir, pessoal, assim, acho que em todas as áreas da nossa vida. E essa é mais uma lição que o bonsai me deu. É que apesar de tudo, eu tenho que continuar. Apesar de tudo, você tem que continuar. Então, é aí que entra a criatividade, é aí que entra a vontade de realizar. E eu acho que esses dois pontos aí são mais importantes do que os obstáculos que surgem no nosso caminho. Seja no bonsai, seja na nossa vida, em qualquer outra área da nossa vida. Então, essa é uma outra grande lição que fica aí do cuidado dessas plantinhas, né? Que essas plantinhas aí ensinam pra gente. Então ela já está ganhando aí uma carinha nova a partir dessa estilização que eu estou fazendo. E essa aramação, estou vendo que eu vou fazer somente até essa penúltima parte da planta, né? Então eu vejo que a parte do ápice ela está bem formada. Para esse momento ela está bem formada. Isso aí, em se tratando de um pré-bonsai, eu vou optar por conduzir essa parte do ápice somente com podas nesse momento, porque os galhos eles já estão posicionados mais ou menos no lugar que eu gostaria que eles ficassem. E aí, numa próxima oportunidade, eu vou cuidar do ápice, né? Talvez aramando ou talvez realizando somente uma poda de manutenção, né? Então, dessa vez foi necessário somente retirar um galho que não estava na posição que era muito agradável. Bom, e a partir daí vocês conseguem ver, né, o resultado dessa nova intervenção nesse pingo de ouro que tá uma gracinha. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, fica à vontade para compartilhar nos grupos aí que falam sobre bonsai, sobre plantas. Porque, como vocês, assim, eu fico sempre muito feliz quando eu vejo um vídeo novo de alguém, né? E se puder, se inscreva no canal, né? Acione aí o sininho. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like também, que isso ajuda bastante o nosso canal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.